Bom dia, meu nome é Carolina Stus Rodrigues. Eu sou a Jéssica Bianchi Martins. Eu sou Jefferson Casale Tomazelli. Vamos apresentar o trabalho de didática no plano geral. O nosso tema, intitulamos o nosso plano geral de Monteiro Lobato, as peripécias infantis sob a ótica espaço-temporal das crianças do sexto ano. O nosso objetivo é trabalhar com o sexto ano. Foram idealizadas 2 aulas, e aí pensando dentro do ambiente da escola estadual, 55 minutos. Se fosse numa escola de prefeitura, estaria em torno de 50 minutos, mas nós focamos no sexto ano da escola estadual. E idealizamos 2 aulas para isso, 2 momentos, e iremos no transcorrer do trabalho apresentar como isso será executado dentro da sala de aula, apontando os critérios mais importantes. Aqui os nossos nomes e aquele que é o nosso objeto de estudo e que irá nortear o exercício na sala de aula, que é Monteiro Lobato. Nós temos uma caricatura dele, um desenho. Como a Carol já falou, aqui a gente colocou um pouquinho da identificação do nosso plano, a gente também não especificou a escola e tal, porque ficou uma coisa mais aberta. Então, eu seria a língua portuguesa no sexto ano, as 2 aulas de 55 minutos, o conteúdo, como já foi falado. E os objetivos, geral e específico. Primeiro, a gente quer fomentar, incentivar esse gosto pela leitura, o aluno pegar o livro e ter o prazer de ler, se colocar na história que ele está lendo, ser um leitor ativo, ter esse contato. E também estimular esse laço também afetivo entre o professor e o aluno, entre os próprios alunos, estimular mesmo esse vínculo com a literatura, com os textos literários. E os objetivos específicos: reconhecer as estratégias linguísticas que permeiam a relação autor e leitor, incentivar o hábito de leitura que enriquece o vocabulário e a própria visão de mundo, desenvolver releituras da obra estudada, promover a produção de textos, fomentar protagonismos, porque o próprio aluno vai ter sua produção em cima daquilo ali, e sintetizar as ideias principais de uma obra literária. Como a nossa colega Jéssica já falou, é muito importante hoje a gente permitir aos alunos que tenham contato com o livro, contato com o outro, que é algo que está se perdendo. Então, essa atividade tem esse viés de fazer o aluno ter contato com o livro, com a leitura, que é algo que vem se perdendo muito na sociedade de hoje. E aí, para a realização dessa atividade, nós vamos ter, como primeiro passo, uma leitura mediada. Os alunos vão ser orientados a fazer uma leitura prévia da extra classe, da parte Reinações de Narizinho, que faz parte do sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Eles vão fazer isso também na biblioteca, com o auxílio do professor. Depois, nós vamos fazer uma análise crítica dessa leitura, mediada pelo professor, ali, debate professor e aluno. Vamos fazer depois também uma apresentação das impressões que os alunos tiveram durante essa leitura. E nós vamos ter, durante a realização desse debate, dessa análise, um plano de fundo com trilha sonora do sítio do Pica-Pau Amarelo, para criar o clima. Que essa coisa também de criar clima funciona para fazer com que os alunos se apropriem e aproveitem a leitura de maneira mais exitosa, mais completa. Trabalhar essas questões socioafetivas, socioemocionais, hoje tem se discutido muito sobre isso. Inclusive, o novo currículo prega isso aí, que a gente tem que trabalhar essas funções aí. Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, esses textos, o livro em si, disponibilizado fisicamente ou digitalmente, porque também nós temos que ele é disponibilizado na íntegra na internet, os alunos tendo acesso a eles, nessa primeira aula, serão conduzidos em grupo. Essa sala será dividida em equipes, e eles irão, a partir de questões pontuais, colocar as suas impressões sobre o texto lido. Então, aí aparece o papel do professor, ao nortear esse fazer dos alunos. Eles estarão livres para pontuar coisas, mas o professor ali como mediador, para que não se perca a intenção do trabalho. Então, nós temos questões como
quem é o narrador, quem são os personagens principais, qual é o assunto abordado, a história é real ou uma fantasia, em que momento isso deixa claro para você, né, assim, que endossa a sua relação com o texto lido, qual é a mensagem que a história quer transmitir, o que chamou a atenção do grupo após a leitura. Então, observe que essas questões norteadoras são de cunho mais simples, né? Justamente porque é uma turma de sexto ano. Então, você precisa dar esse primeiro passo para que o aluno possa depois, em outros momentos, fazer esse caminho sozinho, porque isso já vai estar aí permeando o seu fazer, né? A gente também tem a análise da imagem, né? Da capa do livro, né? E também vai ter um debate sobre isso aí. O que essa capa, né, provoca? O que essa imagem provoca, né, sobre a leitura do livro? Então, também temos questões norteadoras, como o que está no centro da ilustração, quais são os elementos que compõem a ilustração, qual a intenção das cores, qual a impressão ao olhar para essa capa. Então, são questões, como a Carol falou, para que os próprios alunos reflitam, né? Tenham esse caminho, esse direcionamento para eles refletirem sobre essa ilustração, o que ela tem a ver com o livro, como ela influencia o nosso olhar sobre o livro. Isso porque essa relação afetiva, que é o que nós queremos resgatar, ela passa pelo se apaixonar por aquilo que você está fazendo. E para uma criança, para um menino de sexto ano, que ainda está nessa transição de criança para adolescente, para esse envelhecimento dessa ludicidade, ele se apaixona. E aqueles que gostam se apaixonam pela ilustração, se apaixonam pelo livro, pelo tato, pelo segurar, né? Estar com ele em mãos. Então, nós temos aqui o multimídia aparecendo como um recurso para permitir o acesso a essas capas. E aí nós temos inúmeras capas que foram desenvolvidas ao longo das edições do livro. E isso é extremamente importante para mostrar para os alunos essa evolução, até mesmo da imagem de uma criança, no sentido de em que momento essas capas foram se transformando. E aí leva eles talvez a uma relação crítica com a obra que está em mãos. E a questão da identificação também. A criança se vê representada no livro. O livro deixa de ter aquele ar solene, que até então a criança acha que tem, passa a ser coisa dela, de se identificar. As cores, as figuras, tudo chama a atenção das crianças. E depois a gente vai passar por uma fase de apresentação dos grupos. Essa fase, então, seria o momento em que chegaria a ser a produção final propriamente dita. Resultado de leitura, resultado de interação, de escrita e de repensar a obra pelo viés, pelo olhar do estudante. Isso aí finalizaríamos a primeira aula com essa exposição dos alunos. A primeira aula, então, é o contato com a obra, é analisar a obra em coletivo e expor para todos de forma bem livre, né? Porque a criança está no primeiro momento de tomar contato com esse livro. Então, ela pode ser tão sucinta quanto nós demorar, mas isso dentro de 20 minutos proposto para essa apresentação. A segunda aula seria a própria releitura, a produção de tudo que foi refletido, tudo que foi pensado. Então, após a divisão em grupos, eles vão socializar os materiais deles, né, e compartilhar as ideias. Depois, a proposta seria uma produção de capas referentes às suas histórias pessoais. Essas histórias pessoais seriam a produção deles, incluindo-se como personagem ou como narrador da história. Então, se envolver na história. Então, o aluno vai reescrever uma parte, né, do texto que ele leu, como se ele estivesse presente ali no momento, como se ele fosse se incluir na história. Também para criar esse vínculo com a história, né? Então, depois eles vão estar socializando isso aí. E também a gente tem a produção das capas, né? De acordo com essas histórias que eles forem produzindo, eles também vão recriar as capas, como foi discutido na aula anterior ali. E aqui a gente tem alguns recursos que a gente vai usar ali. Também a gente vai usar a climatização da aula com a trilha sonora novamente, né, para estar expondo esse processo. E aí, confecção das capas ilustradas. É um ponto também importantíssimo na produção dos meninos. É a hora que eles conseguem traduzir o que eles viram, o que eles sentiram, o que eles aprenderam
e uma folha de papel. Aqui a gente tem um exemplo do que seria essa produção. Aqui o aluno vai ser livre para criar, claro, vai ser intermediado pelo professor, mas o aluno vai poder aqui traduzir em poucos traços, ou traços mais elaborados, o que ele sentiu que ele aprendeu durante a aula. Isso é uma atividade muito importante na prática de leitura, porque a capacidade de síntese precisa ser desenvolvida desde cedo, desde que o aluno chega no sexto ano, para quando ele chegar lá no terceiro ano, ele já conseguir interpretar e ler melhor os textos que foram apresentados na sua vida estudantil. E nós temos mais um momento, uma atividade mediada. O professor ele apresenta ideias de capas e o aluno sozinho percorre esse processo construtivo. Ele cria o seu título, ele insere o seu nome, para deixar claro que é ele que vai iniciar, ele faz uso de elementos de Monteiro Lobato. Ele não vai somente recriar, ele vai ser parte de Monteiro Lobato. E é por isso que nós temos aí a afetividade pairando todo durante essa aula. Aluno, professor, aluno juntos construindo a aula. Vou passar mais rapidinho por causa da questão do tempo, mas aí também tem as orientações, o tempo que seria destinado à produção, né, da confeição das histórias pessoais, que seria essa parte dos alunos recriarem, né, se incluindo ali na história. Então eles fazem uso dos elementos, né, do texto original, mas eles criam uma releitura onde ele é o personagem principal. Também faz uso de elementos narrativos, introdução, desenvolvimento, conclusão, os personagens e o narrador. Também para estar orientando com esse tipo de texto, né, esse gênero textual. E aí a culminância, né, da aula, que seria a apresentação dos materiais confeccionados e a construção de um mural com as histórias dos alunos e com as capas também, para poder socializar a construção deles. Lógico que depois de uma revisão, de passar por toda uma correção pelo professor, eles poderiam expor isso aí também em um mural na sala ou na escola, né? Tanto as histórias quanto as capas, né, para socializar essa parte também. Finalizamos com novamente o laço afetivo sendo firmado. Quando o aluno faz e nós expomos, nós damos um valor àquilo que ele faz, ele se sente valorizado. E a valorização ela começa desde a primeira aula e se encerra na segunda aula, então se conclui todo esse saber fazer, aprender a fazer. Porque a professora, meu desenho não está bonito. Não, ele é seu, então o que importa é o modo como você se relacionou com ele. O bonito e feio é questão de opinião, nós estamos aqui lidando com construir. E quando se expõe, você torna ele um admirador do conhecimento. Uma aprendizagem totalmente mediada e afetiva. Materiais e recursos, né, que a gente pode passar, se precisa. Nós finalizamos, obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Muito bom.